Desde já agradeço a atenção de vocês. Pessoal, eu não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar, mas tire suas conclusões sobre o passaporte sanitário com o médico Alessandro Loyola e as drogas experimentais. Obrigado. Alessandro Loyola, médico, 50 anos de idade. Para quem já me conhece, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, o azar é seu. Eu tenho tentado fazer o povo acordar o máximo possível com essa desgraça que está vindo em cima da gente aí. E mais ou menos como o Paulo, eu concordo. A gente não está lutando para poder manter a liberdade, a gente está lutando para cacete para ver se a gente recupera um mínimo de liberdade possível, porque ela já foi tirada. Ela já foi tirada. Diferentemente do entendimento da deputada Janaína, que eu gosto muito, apesar de eventualmente te criticar nas redes, mas eu critico todo mundo, né? Até minha esposa eu critico. Eu discordo da sua colocação de que isso são vacinas. A gente está discutindo passaporte sanitário. Eu não seria contra um passaporte sanitário se a gente estivesse falando de vacinas. Já viajei para o exterior e já foi me pedido, por exemplo, o certificado internacional de vacinação para a febre amarela, que eu, muito educado e diligentemente, forneci, fui lá, busquei, tomei a vacina e forneci o certificado internacional, porque aí nós estamos falando de vacina. Meus filhos, já foi exigido o certificado de vacinação deles para polio, para poder ser matriculados em escolas. Bom, eu não questionei na época, eu acho válido, porque, novamente, nós estamos falando de vacinas. Essa coisa alienígena que nós estamos falando agora, chamar isso de vacina é como chamar uma vaca de cachorro. Chamar uma vaca de cachorro não faz a vaca latir. Chamar o cachorro de vaca não faz o cachorro pastar. Chamar essas drogas experimentais tóxicas, esses venenos genéticos de vacina, não torna isso vacina. Então a gente eu não sou contra a vacina, eu sou a favor das vacinas, eu sou contra essas substâncias tóxicas que estão querendo empurrar para dentro da gente. Tóxicas e experimentais. Além de utilizarem tecnologias que jamais foram empregadas em massa, como vacina de vetor viral e RNA mensageiro, tem que deixar muito claro na cabeça de todos vocês. Vamos parar de chamar o cacete dessa merda, dessa droga aí, de vacina, vamos começar a chamar isso de droga experimental, porque é exatamente o que ela é. Se essas coisas fossem vacinas adequadamente testadas quanto aos seus critérios de segurança e eficácia, nós não teríamos os avisos do risco de mielite transversas colocado depois da aplicação de milhares de doses de Coronavac. Isso já estaria na bula, antes dela ser aplicada às crianças, antes de ser aplicada às pessoas. Se essas substâncias não fossem experimentais, a gente já teria, dentro da bula da Pfizer, desde o começo, um alerta sobre o risco de pericardite e miocardite potencialmente letal em jovens e adolescentes. Mas, curiosamente, essas não são drogas experimentais, mas deixa eu te falar, foi só depois de um experimento com milhares de crianças que a gente resolveu colocar esse alerta na bula. Não, isso é um experimento. Se essas drogas não fossem experimentais, a vacina da Janssen não tinha ido a público pedir desculpas por causa de alguns casos de Guillain-Barré que misteriosamente ocorreram depois que nos aplicamos milhões de doses de Janssen. Bom, se não é uma droga experimental, por que esse alerta foi colocado depois de aplicar a vacina? Por que isso já não estava na bula? Não é curioso? Se a AstraZeneca não é uma substância experimental, é uma vacina, por que ela foi proibida em mais de 15 países europeus depois dela ter sido aplicada a milhões de pessoas devido ao risco de trombose? Por que o risco de trombose potencialmente letal já não constava na bula da AstraZeneca antes dela ser distribuída em esses países? Porque estas não são vacinas. São drogas experimentais. É assim que a gente tem que começar a se referir a essa porcaria. Se essas vacinas fossem realmente vacinas... Douglas, você já teve alguma dor de dente? Já teve que tomar antibiótico? Já, muitas vezes. Ótimo. Aí o médico passou para você um antibiótico X e falou, tome de 8 a 8 horas durante 7 dias. Certo? Certo. Você sabe qual é o nome do remédio, você sabe qual é a dose, em que intervalo e qual resposta eu posso esperar. Douglas, se por acaso você tiver um pouco de queimação no estômago ou um pouco de diarreia, fica tranquilo, filho. Isso é um efeito esperado do remédio. Toma isso, toma aquilo para poder diminuir um pouquinho. Não é mais ou menos assim? Sim. Janaína, acho que você tem filhos? Bom, eventualmente você teve um enjoo durante sua gravidez, o médico te passou lá umas gotinhas de Dramin, falou, olha, querida, toma isso de tantas horas por no máximo tantos dias, se o enjoo não passar, me procura. Remédios, a gente sabe a dose, sabe a posologia,
Sabe quanto tempo você vai tomar, qual o volume que você vai tomar, inclusive os efeitos colaterais. Nenhuma dessas vacinas a gente sabe qual é o volume da dose. Nenhuma dessas vacinas você sabe de quanto em quanto tempo ela deve ser tomada. Nenhuma dessas vacinas eu consigo determinar que grau de imunidade que ela te deu. Como é que vai chamar essa porcaria de vacina? E como que você vai criar um passaporte sanitário associado à obrigação de inocular essas drogas experimentais? Isso viola qualquer, antes de violar a lei, de violar a Constituição, isso viola qualquer princípio ético e moral de ser humano. Ser humano. É simples desse jeito. 7 minutos? Imagine só, a nossa sociedade brasileira, ela é plural. Vamos jogar no terreno do inimigo. Eu gosto de jogar no terreno do inimigo, porque não pode falar palavrão aqui, né? Mas é um jeito fácil de fazer uma colonoscopia sem anestesia nele. Jogar no terreno do inimigo. Eu me coloco sempre à disposição para poder dialogar com quem quer que seja. Mas eu sempre recomendo que se o cara tiver com relação à pandemia uma opinião contrária a mim, eu recomendo que deixe uma ambulância do SAMU lá fora esperando por ele. Porque ele vai ser espancado. Mas vamos jogar no terreno do inimigo. Nós vivemos um país plural, multicultural. A sociedade brasileira é uma colcha de retalhos de pessoas de sexualidades diferentes, cores diferentes, não é? Nós temos homens e mulheres, nós temos brancos e negros, nós temos héteros e homossexuais. Ok, vamos jogar no terreno do inimigo. Caso a senhora não tome a vacina, a senhora mulher vai ser mandada embora da Gol. Mulheres são dispensadas em massa da Gol por não tomar a vacina. Bom, será que assim a manchete vai ser publicada? Será que vai? Homem negro é proibido de entrar no Ministério Público Federal por não estar vacinado. Será que assim fica ok? Não, né? E se eu falar, por exemplo, que homossexuais estão proibidos de frequentar cinema caso eles não estejam vacinados, assim fica ok? Vocês entendem o absurdo disso? O absurdo de um passaporte sanitário é segregacionista, ele é irracional, é ilógico. E esse tipo de conduta já foi tomada várias vezes na história civilizacional da nossa espécie. Talvez a mais recente dela, que o pessoal aqui no Brasil tenha mais conhecimento, foi de um baixinho bigodudo, lá na Alemanha, na década de 40. E deixa eu te falar, aquela ideia dele era absurda então e continua absurda agora. Não houve mudança nenhuma. Segregar pessoas porque não querem se submeter a um experimento nazista é tão absurdo quanto segregar pessoas porque elas não querem se submeter a um experimento vacinal. Ainda mais quando essas vacinas não são vacinas. Elas são drogas experimentais. Basicamente são isso. Se vocês conseguissem, eu escrevi 2 livros sobre a pandemia. Cada livro aí tem em torno de 250, 280 páginas, somados, os 2 livros têm quase 1000 referências científicas. Quase 1000 referências científicas. Eu convido qualquer pessoa que discorde de mim a vir debater cara a cara. Não com pseudônimo anônimo na internet, não. Vem cara a cara, não tem problema. Eu tenho testosterona de sobra. Mais do que testosterona, eu tenho QI. Qualquer pessoa, mas eles nunca vêm. Eles nunca vêm. A gente esteve, eu e minha esposa, nós estivemos em Sorocaba, junto com o John. Nenhum deputado que se opunha ao passaporte sanitário compareceu para debater com a gente. Nenhum, em lugar nenhum. A história se repete em todos os lugares. Eu estou com minha agenda dos próximos 10 dias lotada de live e audiências virtuais para todo lado. E quase sempre, a história sempre se repete. Ninguém que se opõe aparece. Porque quando a luz da verdade brilha, quem vive no lamaçal da mentira foge. E a gente está portando esse archote. Para finalizar, apesar do Paolo ser um tanto... você tem um sangue grego, não tem? Você tem uma tendência para a tragédia. Há uma coisa, vou fazer depois uma leitura de mão aí com o mapa astral. Ele tem uma tendência para grego, a tragédia grega. E no final ele descobre que nada daquilo era aquilo. Aí morre, se mata, sei lá, afunda com o navio. O fato é o seguinte: apesar da gente estar no meio dessa guerra,
Eu quero que vocês tenham muito. Estou vendo a Clau, estou vendo o Paulo Melo, o Paulo Enéas, meu amigo, o Coringa Reaça, Ramiro, Edson, que eu já conheço, tem uma paz de tempo já, agora quem está, né, se aproximando, mas não vou casar não, tá, Edson? Já rolou. Enfim, quando eu vejo todas as pessoas conhecidas, amigos mesmo, amigos, e pessoas que também talvez nunca sentaram uma do lado da outra. Quando eu vejo cada um de vocês aí, eu queria colocar na cabeça de cada um, vocês não têm ideia da força que cada um de vocês tem. E vocês não têm a menor ideia da força que nós temos juntos. Então, apesar da montanha ser íngreme, imagina uma colina, uma encosta, um morro, que lá em cima tem gelo. Durante o inverno inteiro, o gelo ficou congelado lá no topo da montanha, mas um belo dia chega o verão. E o sol do verão começa a derreter essa água. E essa água começa a correr pela encosta do morro, porque lá na frente ela vai virar um ribeirinho, vai virar um rio, e esse rio vai se tornar um oceano. Mas na hora que essa água que está derretendo lá no cume, e começa a descer a encosta, no que ela está descendo a encosta, ela encontra uma pedra. O que vocês acham que essa água faz? Ela fala para a pedra, puxa vida, eu estava descendo, vou ter que subir. Vocês já viram isso acontecer? Uma água de degelo que está deixando uma encosta subir de volta para o cume porque ela encontrou uma pedra. A água não encontra uma desculpa, a água encontra um jeito. Ela encontra um jeito, ela desvia, ela empurra a pedra, ela corrói ao longo de milhares de anos de erosão, ela se infiltra no terreno de calcário, ela não para. Isso foi uma coisa que eu postei esses dias na rede social e o pessoal parece que não conseguia entender. Como que você vence se você não apelar para o assassinato físico, assassinato mesmo. Se você não apelar para o assassinato, como que você para alguém que nunca desiste? Você não para, você sai da frente. Essa tem que ser a nossa mensagem para quem está querendo se colocar no nosso caminho. Um abraço, pessoal.